Olá, seja bem-vindo de novo a mais um vídeo aula sobre liderança, dando continuidade aí aos conceitos que abriu a aula passada, falando sobre liderança, conceitos essenciais e liderança em 3 dimensões: aspecto pessoal, técnico e relacional. Dando continuidade agora, vamos fazer um estudo de análise de caso aí desses conceitos, a influência da liderança no trabalho em equipe e na prática de enfermagem. Vamos dar uma olhada nisso, bora lá, é importante até porque estamos passando um momento bastante ímpar na história da humanidade, né? O coronavírus e toda essa influência que está sobre nós. Então vamos lá. Então, a finalidade da liderança em enfermagem vai ao encontro à realidade das instituições ao estarem constantemente em processo de mudanças tecnológicas e nos modelos estruturais para atender às necessidades dos clientes e à complexidade do ambiente de trabalho. A necessidade de ajustar o desempenho das pessoas com o objetivo da organização. Dentro desse contexto, direciona os gestores a buscar estratégia para o desenvolvimento de competências consolidadas no conhecimento. No paradigma atual da gestão de pessoas, o sucesso da instituição está na relação construída dos recursos humanos com a organização. Desenvolvemos uma relação simbiótica com instituições que engloba o aspecto pessoal e profissional. Precisamos dela para viver, bem como elas também precisam de nós para atingir suas metas. Essa relação inicia mesmo antes de nascermos. Vivemos em uma sociedade de organizações, pois nascemos nela, aprendemos nela, servimos-nos dela, trabalhamos nela e passamos a maior parte de nossas vidas dentro dela. Trazendo esse pensamento para o contexto profissional da enfermagem, precisamos das organizações para desempenhar nossa atividade e as instituições de saúde demandam dos profissionais de enfermagem para cumprir seus objetivos e cumprir sua missão. Daí a importância de haver sincronia entre atuação de enfermagem e o que é esperado dela pela instituição de saúde e pela sociedade. Em relação à enfermagem, o enfermeiro será o responsável pela condução desse movimento, deve agir como um negociador nesse processo entre a expectativa e a finalidade de exercício profissional de enfermagem. Vale lembrar, conforme o autor Kurgget et al. Em 2010, a atuação do enfermeiro na dupla dimensão do processo de trabalho que engloba ações e assistências gerenciais. Na perspectiva da gerência de pessoas, irá empregar estratégias de liderança de enfermagem voltadas para as transformações, ou seja, inovadoras, tendo como linha fundamental a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem e, além disso, buscar alternativas que possibilitem maior satisfação para os componentes da equipe de enfermagem no desempenho de suas funções. Porém, para o autor, a proposta de trabalho em equipe foi induzida na enfermagem como discurso e pouco visualizada na prática, o que mantém a organização do trabalho centrado na tarefa. Nesse contexto, o desenvolvimento das habilidades e competências na perspectiva gerencial do enfermeiro para assumir liderança visa fortalecer a enfermagem enquanto equipe, mudando o panorama das inter-relações humanas no trabalho de enfermagem. Essa é uma tendência contemporânea, ou seja, a preocupação do enfermeiro em ampliar suas habilidades enquanto líder de sua equipe, para desenvolver em seu ambiente de trabalho cada vez mais estilo de liderança eficaz que produza o sucesso do trabalho em equipe. A Joint Commission, em 2008, caracteriza as equipes do sucesso por apresentar liderança compartilhada, tomada de decisão conjunta, implantação consistente de planos,
Observação de regras fundamentais para a comunicação, gerenciamento eficaz de conflito, relações interpessoais sólidas e coleguismo. De forma geral, nas definições de liderança, é focalizado o papel inerente ao líder, apresentando as seguintes habilidades, que são elas: aquele que toma decisões, comunicador, avaliador, facilitador, aquele que assume riscos, mentor, energizador, treinador, conselheiro, professor, pensador crítico, intermediário, influenciador, advogado, visionário, previdente, capacidade de análise, solucionador de criativo de problema, agente de mudança, diplomata e modelo de conduta. Através dessas habilidades, os líderes exercem o poder, sendo que o recurso que permite influenciar as pessoas ou obter sua submissão. A influência é poder. Quem a tem sobre outra pessoa exerce poder sobre ela. Buscar uma definição de liderança é um grande desafio, pois depende do autor. Como veremos a seguir, ainda não existe uma construção conceitual do seu significado. Para Xavenato, a liderança é definida como uma influência interpessoal na qual uma pessoa age no sentido de modificar ou despertar o comportamento de outra de maneira intencional, exercida em uma determinada situação e orientada pelo processo de comunicação humana para a obtenção de um ou mais objetivos específicos. Na enfermagem, autores que abordam a temática conforme Lawrence e Trevisan define a liderança como um processo grupal, onde ocorre influência com a finalidade de alcançar uma meta, está atrelada a um propósito, um senso de movimento possível de ser aprendido. A liderança é uma das competências essenciais do enfermeiro, devendo ser conquistada e aprimorada. Para isso, o enfermeiro tem necessidade do desenvolvimento de atributos como responsabilidade, determinação, humildade, flexibilidade, conhecimento organizacional, integridade, convencimento, credibilidade, senso de humor, entre outras. No contexto das instituições, há uma crença de que procura diferenciar gerentes e líderes, tendo por base o conceito de tipos de líder: autoritário, democrático e laissez-faire. O líder seria aquele que conduziria a pessoa de forma mais democrática ou convincente, enquanto o gerente seria aquele que se impõe autoritariamente. Alguns autores defendem que existem diferença entre os elementos que compõem o gerenciamento, liderança e administração. O gerente descreve uma posição na estrutura da instituição, refere-se a alguém designado com autoridade formal. O líder retrata uma atitude pessoal, uma competência em relacionamento na busca de resultado, enquanto que o administrador ocupa um posto de direção, atuando sobre os processos através dos quais uma organização funciona, distribuindo recursos e utilizando seu papel pessoal na maneira mais eficiente possível. Para Marx e Houston, ocupar um cargo não é suficiente para tornar uma pessoa um líder, somente o seu comportamento que irá determinar essa posição. Enquanto o administrador-gerente é aquele que faz acontecer a ação, tem a responsabilidade e conduz o trabalho, o líder influencia, direciona a posição e sentido da ação. A liderança não é inata ao indivíduo, sendo ela capaz de desenvolver essa capacidade que são essenciais na prática da liderança. O líder que usar essa função, independente das características de sua personalidade, é o que se espera de um líder, o treino dessas funções, ou seja, a construção desse conceito no pensamento daqueles que exercem a função de liderança. O líder emergirá em função de um grande conjunto de variáveis em determinado contexto. As situações mudam continuamente, exige das pessoas que influenciam outras características diferentes. Compreender o processo de liderança é analisar a relação entre o líder e seus liderados. É um fenômeno relacional. Para existir um tem que existir o outro. Para Balsali e Cunha, o enfermeiro traz na essência da profissão o contato com o outro, seja na prática de cuidar,
como também na gerência da equipe, que implica nos processos de trabalho do enfermeiro através de resolução dos conflitos e na tomada de decisões, com a participação de seus pares na construção do plano dos projetos. Serve de inspiração para que haja seguidores dispostos a adotar o seu caminho. Na atualidade, compreende-se a liderança como um fenômeno tipicamente social num dado contexto, sofre a influência interpessoal por meio de comunicação e tem por finalidade alcançar determinada meta. Diante do exposto, a liderança em enfermagem idealizada é aquela que o enfermeiro é visto como um líder que influencia a sua equipe e não líder que impõe a sua vontade com autoritarismo. No entanto, existe na esfera profissional de enfermagem discussão se todo enfermeiro é líder, ou seja, nem todo enfermeiro que se encontra como gerente dos cuidados de enfermagem teria a capacidade de exercer liderança. Na prática, não é possível diferenciar líder de gerente, sendo que ambos influenciam, não importa a forma, se é autocrática, democrática ou qualquer outra. O que deve ser considerado é a dinâmica da influência entre o líder e os liderados. Frente aos problemas encontrados no contexto da prestação da assistência à saúde, a liderança eficaz, sem dúvida, é fundamental processo da organização do século XXI. Para os enfermeiros ampliarem a capacidade de exercer a liderança e premente desenvolver o conhecimento e habilidade de gerenciamento e de liderança para que possa atuar como agente de mudança. Ao buscar a mudança de atitude da equipe, o enfermeiro líder influencia o comportamento dos seus liderados e não determinar a forma do comportamento. Na visão clássica da administração, os liderados seriam passíveis e dependentes, movidos pela vontade do líder. No enfoque contemporâneo, os liderados são sujeitos ativos em qualquer relação, inclusive a de liderança. Porém, segundo Strepson Medeiros, o exercício das habilidades de liderança no cotidiano dos enfermeiros ainda é evidenciado na prática gerencial, o foco no controle sobre os liderados, entendendo a liderança como imposição dos líderes sobre os liderados. Em contraposição, a liderança eficaz para essas autoras está expressa pela busca do conhecimento, do trabalho em grupo e do desenvolvimento de novas habilidades para gerenciar e liderar sua equipe, a autoeficácia, a qualidade da assistência e atender aos objetivos da instituição. O diálogo, a humildade, dar o exemplo, resolutividade, reuniões e trabalho em equipe são alguns exemplos de estratégia que pode ser utilizada pelos enfermeiros para facilitar a inserção da liderança de maneira dialógica no ambiente hospitalar. Para a Joyce Commission, os enfermeiros líderes continuam a assumir no cenário hospitalar cada vez mais responsabilidade. Encontrado nesse percurso frustrações, desafios, sendo o ambiente mais complexo do ponto de vista tecnológico no sistema de fornecimento de atendimento à saúde. Assume a responsabilidade de coordenação dos produtos dos hospitais, fornecimento e a prevenção dos riscos atrelado aos cuidados de enfermagem. Para obter eficiência nos processos de trabalho, requer planejamento, implementação e avaliação de estratégia que implique os conhecimentos da equipe de enfermagem. Para tanto, o enfermeiro líder deve direcionar as ações, as atividades e o desempenho dos demais colaboradores de sua equipe. A Joyce Commission, em 2008, ressalta que o emprego de liderança eficaz torna-se a pedra fundamental de qualquer hospital próspero e os líderes devem comprometer-se com pessoas com quem trabalham. A relação que passa a existir entre o líder e o liderado sustenta-se na confiança no líder e apoio do grupo como necessário para influenciar o desempenho da equipe no repertório do líder eficaz para atingir as finalidades da profissão. Mesmo com todo esse movimento de transformação social que vivenciamos atualmente, a tecnologia não substitui a necessidade de direcionar as pessoas ao alcance dos objetivos e metas, sendo o recurso mais valioso dentro de uma organização, o capital humano.
As estratégias eficientes de liderar as pessoas na perspectiva dos recursos valiosos de uma instituição é a preocupação na enfermagem há muito tempo. Por exemplo, Oliveira, 2009, página 246, traz essa questão ao apresentar o texto de Celina Viegas, redigido em 1946, quando essa autora relata o seguinte: com relação à orientação do pessoal, a qualidade essencial requerida à enfermeira-chefe é a capacidade para guiar, o dom de conduzir as pessoas, saber ser líder, ter o poder de inspirar pessoas, a cooperar com a boa vontade, interesse em um plano comum, de fazê-las considerar a situação pelo nosso próprio ponto de vista e seguir ordens, não como comandados que devem ser cegamente obedecidos, mas como direções que requerem inteligentemente compreensão e raciocínio. É necessário compreender as diferenças entre conduzir e comandar. Bom, esse texto é uma fonte de inspiração para a eficiência do trabalho de enfermagem, como destaca Oliveira. Apesar de ser escrito mais de 60 anos, quando a enfermagem lutava para qualificar bem a profissão, demonstra-se na atualidade como uma necessidade presente, viva e evidente. Na contemporaneidade, o enfermeiro líder é aquele que emprega para o sucesso de sua atuação, além de saber técnica de enfermagem e os conteúdos de administração prática que favorece as suas relações. Ao idealizarmos o enfermeiro líder, inicia-se na arte de conhecimento das necessidades e expectativas profissionais das pessoas que lideram, inclusive dele próprio, como fundamental para a eficiência e eficácia do processo de liderança. De acordo com o autor Galvão, o enfermeiro líder do futuro precisa destacar-se como membro da equipe de enfermagem, único, dotado de capacidade e dificuldade, considerando esse aspecto ao abordar as carências dos componentes de sua equipe. Para esses autores, o líder do futuro continuaria trabalhando para desenvolver no processo de liderança uma atitude de parceria com os liderados no desenvolvimento das relações de trabalho, para criar um ambiente gerador de capacidade, contemplando com oportunidades e incentivo para novidades, com programa de aperfeiçoamento das habilidades das relações humanas e dos processos de conscientização. Na contemporaneidade, os processos de trabalho do enfermeiro caminha na direção da autonomia profissional, qualidade de prestação de assistência à enfermagem mais segura possível. Por isso, o desenvolvimento e aperfeiçoamento da profissão perpassa pela capacidade do enfermeiro conseguir imprimir na prática os preceitos legais, éticos, técnicos, científicos, onde a essência do trabalho do enfermeiro está no cuidado, seja com o outro ou com a gerência de quem cuida do outro. Os profissionais de enfermagem. A postura assumida do líder no processo de relação com os liderados e o estilo de liderança a ser adotado dependerá do contexto onde os cuidados são prestados, assim como as características e perspectiva da equipe de trabalho que compõe o quadro de pessoal. O comportamento dos membros do grupo indicará as ações pertinentes. Um enfermeiro líder que busca influenciar a equipe pelas suas atitudes é o primeiro a dar exemplo no ambiente de trabalho. Para isso, adota uma postura imparcial, fundamentada na justiça, acolhe o respeito e obtém confiança dos seus colaboradores. Para isso, participa ativamente no cuidado, atuando junto à equipe de forma ativa e estando disponível a auxiliar o grupo quando se fizer necessário. Para finalizar, os enfermeiros líderes contemporâneos devem buscar um tênue equilíbrio entre a liderança e as ferramentas do processo administrativo. Nessa perspectiva, o gerenciamento dos cuidados, quando calcado com estratégias operacionais, é insuficiente. Por isso, não
aprender as mudanças no contexto, a estratégia precisa trabalhar com incertezas que circundam o mundo vivido dos profissionais. Os cuidados de enfermagem dependem essencialmente das pessoas que são influenciadores e ao mesmo tempo é influenciada pelo contexto. Nenhuma estratégia não pode ser vista linearmente como eficiente em todas as situações. Nesse sentido, a marca da liderança adotada é a da era das relações, como o fortalecimento das habilidades pessoais dos enfermeiros líderes e dos liderados, que favoreça a confiança para o fortalecimento da equipe de trabalho. Não perdendo de vista o indivíduo ao ressaltar e valorizar competências individuais. A estratégia de liderança irão caminhar no sentido que cada profissional reconheça o propósito e o significado do seu trabalho, coopere, busque sentido e dê valor às informações. Questões para refletir. Vamos lá? O que você entende por liderança em enfermagem? Qual é a teoria da liderança ideal? Justifique sua resposta. Qual a relação que você estabelece entre a liderança em enfermagem e o desempenho dos profissionais de enfermagem? Quais são os fatores que interferem no processo de liderança? Destacar os fatores associados à instituição, aos profissionais de enfermagem e aos clientes e outros. Como o enfermeiro no desenvolvimento do seu processo de liderança pode favorecer o trabalho da equipe. As referências bibliográficas desse trabalho estão sendo apresentadas. Pois bem, quero deixar registrado para vocês que, embora o enunciado, a cinemática foi feita em cima do trabalho do enfermeiro, mas você, encarregado livre, faça uma reflexão sabendo do seu papel, que é cuidar de vidas, que é a ideia, o objetivo de transformar a parte prática do aprendizado no sentido de cuidar de vida. Você é o enfermeiro que cuida da sua equipe, que tem a responsabilidade para mantê-los num ambiente sob pressão, conduzi-los sobre ameaça, dificuldade, problemas e fazer com que eles produzam de forma eficaz e com o máximo de qualidade. Esse é o seu papel. Terminou aqui então o seu curso para encarregado líder no aspecto de liderança em 3 dimensões. Obrigado, até mais.